Temos quantos alunos aí, Guto? Uns 5? A nossa aula, o nosso livro ele já foi bem resumido, né? Que é o livro dos períodos bíblicos. Então esse livro dos períodos bíblicos é um dos temas mais difíceis para se entender em alguns pontos, né? Mas nele nós vamos estudar sobre o começo de tudo, o começo do mundo, a criação do homem e o plano também de salvação que foi projetada pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, né? Executada por Cristo e dada a continuidade desse projeto de salvação através do Espírito Santo. Então, aqui a gente vai observar no livro que é importante destacar, dada a profundidade e extensão dessa disciplina, se faz necessário muito esforço e dedicação, principalmente no que diz respeito a verificar diligentemente as referências bíblicas final de cada item. Então, a gente estuda o livro, a gente dedica, a gente lê o que está aqui nesse conteúdo, mas o importante é depois que a gente ver algumas coisas, algumas palavras, algumas explicações, a gente ir para a Bíblia. Então, o tempo é muito pouco, é 1 hora praticamente, não dá para a gente conferir todas as referências bíblicas, mas ele está bastante resumido e dá para a gente entender o que de fato o livro quer passar para nós. Qualquer dúvida, vocês anotem aí, tá? Se a gente não puder responder nessa aula, a gente vai tentar responder na próxima, procurar ajuda de alguém que tenha um conhecimento mais profundo para trazer a resposta aos irmãos. Observaremos inicialmente os seguintes pontos constantes no capítulo 1, como introdução geral da matéria. Então, nós vamos dar início aqui no capítulo 1. Nós vamos observar aqui no capítulo 1 3 coisas que a gente deve evitar no manejo da palavra de Deus. Primeiro, a falsa interpretação. Quando você estuda sobre hermenêutica, que significa a arte de interpretar, ela vai ajudar a gente a entender o texto que se está lendo. Tá? Então, o estudo da hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar as Sagradas Escrituras, os textos. Tá? Então, a gente vai ter uma grande ajuda dessa disciplina da hermenêutica quando a gente for estudar a Bíblia Sagrada. Sendo assim, a hermenêutica ela é a arte de interpretar, mas também dentro dela a gente vai encontrar outra disciplina chamada de exegese, tá? E hermenêutica, exegese. A exegese, ela vai te dar a capacidade de extrair o que o texto de fato ele está querendo falar e dar a interpretação do texto. Através da mente, você vai procurar entender a mente do autor naquele momento ali, que ele colocou o texto. Então, a gente vai tirar do texto
tá? Ali o que de fato o autor ele quer passar. Então é de dentro para fora, ok? Pode ter um sinalzinho aí de positivo. Então a hermenêutica para memorizar é a arte de interpretar. A exegese eu vou tirar do texto que de fato ele quer passar para mim, a interpretação correta, né? Aí tem outra palavrinha também chamada tem exegese, tem a exegese. Essa exegese já é um pensamento nosso que a gente vai colocar no texto, aquilo que a gente quer que o texto venha dizer, e muitas das vezes não é. Então eu não posso colocar no pensamento meu, no texto, que de fato ele não quer falar aquilo, entendeu? A exegese já é para isso, tirar de dentro para fora. A exegese já é eu querer colocar as minhas ideias, ok? Não que a gente não possa pensar, usar a imaginação, mas a gente querer interpretar do nosso jeito, não funciona. Amém? Essa é a primeira coisa que a gente deve evitar. Falsa interpretação. Deve estar atento aos princípios da interpretação e à voz do Espírito Santo, tá? E aí, no caso, tem o texto, tem os princípios da hermenêutica, o texto, o contexto. Tá? Então, o contexto é todo aquele capítulo. Isso é o contexto, é a história. Por isso que é bom você ler todo o capítulo, tá? Você fazendo uma perícope também do texto. São palavras assim meio difícil, mas essa palavra perícope, ela significa dizer que aonde o texto ele inicia e termina. Vou dar um exemplo. O capítulo 5 de Mateus, lá vai falar das bem-aventuranças, não é assim? Sim ou não? Ele termina onde o capítulo 5? Ali tem um contexto. Ali a gente vai fazer uma perícope do capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. Ele vai começar no capítulo 5, ele vai terminar no capítulo 8. Então ali a gente vai aprender sobre essa questão aí. Vários capítulos, né? Mas que deu início no capítulo 5 e vai terminar no capítulo 8. Tá? Então é um contexto ali bem grande, né? Para a gente estudar. Então o capítulo 6, o capítulo 7 faz parte do Sermão da Montanha. Amém? Então a falsa aplicação. A falsa aplicação também ela vai falar sobre aplicações equivocadas, tá? Equivocadas. Como, por exemplo, tomar referência que diz respeito a Israel e aplicar à igreja, como fazem os pós-milenistas. Pós-milenista é aquelas pessoas que eles sustentam alguns acontecimentos que só vão mesmo acontecer depois do milênio. Tá? Então, todas as vezes, eles aplicam algumas referências bíblicas à igreja e não a Israel. Por exemplo, a palavra Sião, Jerusalém, Israel. Essa palavra Sião, Jerusalém, Israel é a mesma coisa. É para os judeus. Então, tem pessoas que tiram de lado Israel e quer aplicar tudo à igreja. A gente tem que ter muito cuidado nessas questões aí. Tá? Só referência à igreja. Consequentemente, a nação de Israel fica excluída das bênçãos da sua restauração ao favor divino. Nós vamos ver isso depois lá na frente, né? Entrar um pouco sobre a grande tribulação, como prometido nas profecias, ficando assim considerada como externamente debaixo
da maldição de Deus. Então nós podemos analisar aqui sobre essa aplicação, que Israel, lógico, ele rejeitou o nosso Senhor, né? Ele deixou Cristo, ele não quis. O capítulo 1, versículo 12 vai dizer: veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Aí entra aqui nós, a igreja, que aceitamos por fé a Cristo. Isso não significa que Israel está excluído. Não, as bênçãos de Israel virá para Israel. E a gente não pode aplicar tudo à igreja. É a falsa colocação também. Por exemplo, aqui já entra os pós-milenistas, né? Capítulo de número 3. Só um minutinho que eu vou abrir a porta aqui, tá, irmãos? A falsa colocação, tem um exemplo aqui, capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 3 a 10. Alguns teólogos, eles afirmam que essa passagem terá o seu cumprimento ao término da presente dispensação. Mas, se for assim, então não haverá tempo para o cumprimento das profecias referentes à restauração de Israel, nação judaica, e o reino de Cristo no trono de Davi por 1000 anos. Então, essa questão da colocação aqui, que as pessoas muitas das vezes colocam errado, porque eles estão falando sobre o arrebatamento da igreja, o milênio. Eles dizem que após o arrebatamento, aí o mundo será destruído com fogo. Essa referência diz respeito a esses acontecimentos. Só que é uma colocação errada. Por que é uma colocação errada? Após o arrebatamento, vai iniciar o período da grande tribulação. Então a igreja não vai estar aqui. A igreja vai estar com Cristo na eternidade. E o mundo, ele vai ser destruído com fogo, sim, mas não após o arrebatamento. Por quê? Porque a grande tribulação, justamente, ela tem o propósito de trazer Israel novamente para a presença de Deus. Então a grande tribulação, ela tem o objetivo somente para Israel. Mas como será uma grande tribulação, ela vai abranger o mundo todo. Mas a igreja já estará com Cristo na glória. Então essa colocação aqui, de que depois do arrebatamento, o mundo será destruído com fogo, é uma colocação errada. Nós estamos na dispensação da graça, que é a 7ª dispensação, nós vamos ver isso depois, e teremos uma 8ª dispensação, que é a do milênio. Então o mundo só será destruído com fogo depois dos 1000 anos. Durante esses 1000 anos, nós vamos ver lá na frente, depois dos 1000 anos, aí que vai vir o grande trono branco. Tá? Então essa colocação aqui, ela está errada. Nós não podemos fazer essa colocação. Amém? Tudo ok? Então vamos aqui para frente. Mas vamos só dar uma pincelada mais um pouco aqui. Nossa opinião é que a renovação da terra por fogo terá lugar no fim, como eu estava falando, no fim do reino milenar. É que vai vir um grande trono branco,
certo? Aí vai vir essa renovação com fogo, que a Bíblia diz que não vai ficar raiz nem ramos. Mas só que as colocações erradas, muitas das vezes, confundem. 3 classes de povo. Primeira classe, judeus, todos os descendentes de Abraão, israelitas, né? Os gentios, somos nós, o povo insignificante, povo sem valor, um povo que não tinha importância, e por Israel rejeitar a salvação, aí a gente abraçou por fé a salvação. Então, gentios somos nós, sem significado, sem importância, um povo que não era, né? Um povo que não tem nome, povo desprezível, como diz a Bíblia. Então, segunda classe é os gentios. A igreja é a terceira classe, no caso ela já é composta, tanto judeus como gentios. Então, na igreja, que é a terceira classe, é composta de judeus e gentios. Todos quantos aceitam a Cristo, eles fazem parte da igreja, tanto gentios como judeus. Tá certo? Então, essas 3 classes aqui de povo. 3 períodos da vida. Agora vamos aqui para a parte 3 do capítulo 1. Os 3 períodos da vida e do ministério de Jesus. O primeiro, profeta, tá? Que vai do Éden até a crucificação. Então, Jesus Cristo, ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele também foi rei, mas ativamente, vamos dizer assim, quando a gente vai observar essas classificações aqui, a gente vai ver que essa classificação de seu ministério de profeta, ele vai do Éden até a crucificação. Ele atua como profeta, profetizando na vida das pessoas, curando, pregando a palavra de Deus, profetizando o juízo de Deus, pregando o arrependimento. Então, o profeta era uma pessoa enviada por Deus e ele falava, abundantes palavras da parte de Deus pelo Espírito Santo. Então, essa era a função do profeta. E ele anunciava o juízo. O profeta, ele era responsável de anunciar o juízo antes do mesmo ser aplicado. Então, ele tinha essa obrigação, o profeta, ele tinha essa obrigação, esse dever de falar o que ia acontecer se o povo não se convertesse. Então, esse era o ministério dele como profeta. Ele falava na direção do Espírito Santo. Sacerdote, da ascensão até a sua vinda. Então, como é que esse segundo período da vida de Jesus e do seu ministério como sacerdote? Da sua ascensão. Ascensão é subida. No momento que ele ascende ao céu, que ele sobe ao céu, e se coloca na direita de Deus, ele está lá como sacerdote. Como sacerdote, o profeta representava a Deus. Ele falava por Deus ao povo. E o sacerdote, ele falava em prol do povo a Deus. Então lá, ele está no céu agora, como sacerdote. Então ele intercede por nós, como um advogado, como aquele que suplica em nosso favor. E o sacerdote supremo que ofereceu a si mesmo por nós, dando a sua própria vida. Rei. Durante o milênio e os séculos sucessivos. Então, esse ministério de rei, ele vai reinar
depois da grande tribulação. Depois que passar a grande tribulação, aí entra o período do milênio, aí é que ele vai exercer como um rei, governando toda a terra durante 1000 anos. Aí assim sucessivamente. Alguma dúvida, quiser anotar aí, ou alguém quiser falar, ligar o microfone, perguntar alguma coisa. Tudo ok? Então vamos avançar. Tá ok. Tá. Os 3 principais séculos, eras ou épocas, né? Antediluviano, que vai do jardim até o dilúvio. Isso é um período bastante extenso. A época, o presente, né? O presente do dilúvio até o milênio. Então, o futuro vai ser, no caso aqui, o milênio. Então, o presente, respeito a nós. Essa época é importante, esse período importante. São períodos importantes que a gente precisa observar. Então, antes do dilúvio, início no Jardim do Éden. Tá? Então, do dilúvio até o presente, que vai embocar lá no milênio, tá? Que vai ser o futuro. As escrituras mencionam também outras eras antecedentes a esta, mais importante é saber as eras criativas e também a sucessão de eras ou séculos depois do milênio, as eras ou séculos futuros. Então nós já podemos observar na carta de Paulo aos Efésios, já vai falar desses séculos futuros, né? Já está estabelecido por Deus. Mas é importante a gente analisar esses períodos aí que a gente observou. Olha só. Uma era ou tempo das escrituras abrange um período de uma mudança violenta da outra superfície ou nas condições do mundo. Neste versículo, a palavra mundo pode ser traduzida por século ou era. Século tem um período aí de 100 anos, né? Geralmente a gente vê muitos acontecimentos na Terra. Se a gente for falar da origem da Terra, quanto tempo a Terra tem, a gente vai observar algumas coisas aí que contradizem-se, né? Mas os geólogos afirmam que a Terra ela tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Então é muito ano. A gente tem a duração da nossa vida 70, 80 anos, né? Diante do tempo da Terra é muito pouco. Se a gente for estudar a deriva dos continentes não vai dar também. Mas a gente sabe que os tempos mudam, as estações mudam. E a gente vai observar que um tempo muito distante, que a ciência ela vai dizer que a Terra foi criada há 4,6 bilhões de anos atrás. Ficou um tempo aí pela ciência, né? Nós vamos ver que lá na frente, depois que muito tempo a Terra não tinha habitantes. A gente vai ver depois a dúvida da irmã aí, que essa questão da terra, da criação, a primeira terra, a segunda terra, dá um nó na cabeça da gente mesmo isso aí. Se a gente não estudar, a gente não consegue entender. Amém? Então vamos avançar aqui. Aí nós vamos ver aqui ainda a questão dessa mudança, né? Vai haver uma grande mudança no período do milênio, porque a Terra ela vai ser renovada,
A Bíblia vai falar, se não me falha a memória, no capítulo 20 a 21 de Apocalipse, que João ele estava na ilha de Pátimo, então ele teve uma visão e viu um novo céu e uma nova terra. Então essa terra que a gente vê hoje, ela vai ser renovada pelo fogo, né? Vai se tornar tudo novo. O original voltará a ser original. Vamos lá. Vamos para as dispensações, as 7 dispensações. Primeira dispensação aí é a dispensação da inocência, né? A segunda, consciência, governo humano. Essa governo humano aqui também ela pode ser chamada de dispensação patriarcal. A promessa, né? Lei e graça. Vamos para uma definição aqui. A dispensação, uma dispensação é um período de tempo em que o homem é provado a respeito da sua obediência a certa revelação da vontade de Deus. Deste modo, uma dispensação é um período moral ou probatório. Na verdade, um resumo aqui, a dispensação é um tempo de provação quanto à fé do homem, quanto à obediência do homem. Nós vamos observar, então, que Deus ele tem um amor tão grande que ele deu muito tempo para o homem através das dispensações. Por exemplo, a dispensação da graça a qual nós estamos hoje. Quantos anos ela tem? Ou já fez? Desde a cruz. A dispensação da graça começou na cruz. Então ela vai ter aí 2022 anos, né? É muito tempo. Isso tudo aí é para o homem se voltar para Deus. Então as dispensações eram um período que Deus dava ao homem para ele alcançar a sua salvação, seu relacionamento com Deus e por fim ser salvo. Em conjunto com a dispensação, com uma só exceção, se acham as grandes alianças ou concerto que Deus fez com o homem. Estas constituem em cada caso uma nova revelação, uma nova prova a qual o homem fica sujeito. Então, nessas dispensações que surgiam, Deus também ele fazia aliança com o homem, fazia pacto com o homem, pacto de fidelidade. O próprio Deus ele tomava essa iniciativa, de fazer esse juramento, esse pacto, essa aliança com o homem, prometendo-lhe suas bênçãos, caso esse homem ou mulher viesse a cumprir essas alianças. Então, dispensação é isso, é um tempo de provação quanto à obediência e à fé do homem. Os pactos ou aliança. A aliança pode ser definida como se segue. O que é uma aliança? Uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito, juramento ilimitado, a conceder de sua própria iniciativa bênçãos definidas para aqueles com quem ele faz o pacto, compactua, está de acordo, Então essa é uma ideia de pacto, de aliança que Deus faz com o homem, como um casamento, Vocês que já casaram aí, sabem que tem os votos, que um declara para o outro. Você aceita a casar com fulano, com cicrano, na alegria, na tristeza, na bonança, na escassez, até o fim da sua vida. O que a pessoa fala? Sim,
Quer casar, então tem que aceitar as condições. Então, são coisas condicionadas que Deus, ele dava ao homem, prometia ao homem, né? Nessa aliança. E depois de um sim, aí o homem, que geralmente quem falha nessas quebras de aliança é o homem, para com Deus, né? No relacionamento também entre homem e mulher, ambos falham nessas questões. Então esse pacto era exigido fidelidade. Tinha bênção, tinha promessa de bênção, tinha. Só que o homem tinha que ser fiel, porque Deus, ele sempre vai ser fiel nas suas alianças. Deus de aliança, né? Tem um hino que diz Deus de aliança. Então Deus que sempre fez alianças com o homem, um pacto, um acordo, uma comunhão com o homem, prometendo-lhe as suas bênçãos. Amém? Se a gente for entrar bem no profundo, o tempo ele vai ser muito curto. Mas vamos avançar aqui. A Bíblia menciona 8 grandes pactos que determinam a vida do homem e sua salvação. E estudá-los é fundamental para um completo e correto entendimento dos adventos futuros e do plano da salvação do homem. Pacto edêmico feito com Adão. Edêmico já está falando, feito com Adão no Éden, né? E edêmico vem de Éden. Então foi um pacto que Deus fez lá no Éden, tá certo? Deus colocou ele lá no Éden, depois da criação, ele fez para ele a promessa. Provavelmente a mulher não estava perto ainda, não tinha sido criada ainda por Deus, e Deus fez esse pacto com ele lá. Aí depois ele passa ele instrui a mulher. Deus disse para ele que de toda a árvore ele podia comer dos frutos livremente. Aí é uma aliança, um pacto ali. E se ele desobedecesse e comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Isso era um pacto condicionado à obediência do homem. Deus deu a ordem. E ele quebrou. E na época desse pacto aqui, Adão era um homem perfeito em tudo. Pacto com Adão rege a vida do homem caído, dando-lhe a promessa de um Salvador. Então aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículo do 14, mas propriamente do 15, a primeira promessa aqui desse pacto, que Deus estabelece com o homem. O homem cai, ele peca, Deus voluntariamente ele vai lá e mata um cordeiro, já simbolizando Cristo, certo? E faz esse pacto com ele, que apesar de ele ter pecado, dele ter falhado, Deus suscitaria da semente da mulher, que era Cristo, e através dele Deus restauraria novamente o homem. Amém? O pacto com Noé estabelece o princípio do governo humano, bem como a garantia, a continuidade da vida. Então, nesse pacto aqui, nessa aliança, no capítulo 9, nós vamos observar que Deus ele faz uma aliança com Noé, e ele dá sobre o homem esse governo de reger, e também mostra que Deus não destruiria mais a terra com o dilúvio, uma promessa. E isso é visto através de nós hoje, quando a gente olha para o céu no tempo chuvoso, e a gente vê aquele arco-íris, aquilo ali é um símbolo da aliança. E toda vez que Noé ele olhasse, ele ia lembrar dessa aliança que Deus tinha feito com ele. Pacto com Abraão estabelece os pilares da promessa feita a Abraão no que diz respeito à nação de Israel. Então o pacto com Abraão aqui
Deus ele aparece para Abraão, fala com Abraão, diz para ele sair da terra de onde ele estava, né? E ir em direção a uma terra que ele não conhecia, e que através dele Deus ia abençoar ele, ia fazer ele grande, ia fazer o nome dele afamado, e através dele surgiria a nação de Israel, que seria como o número dela, como as estrelas do céu. Tá dando um aviso aqui, o quê? Que vai terminar, hein? Vai terminar em 10 minutos. Em 10 minutos. O tempo é muito pouco. Amém? Outra reunião. Ok. Pacto mosaico. Sua condição de pecador. Então aqui a gente vai observar no capítulo 3 de Romanos, falar que todo ser humano ele pecou, né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e Deus agora faz um pacto que revela ao homem a sua condição de pecador e a impossibilidade da autoexpiação. Então, um por si só, ele não pode remir-se a si mesmo. Ele precisa de alguém para perdoar os seus pecados. Então, esse pacto aqui mosaico, ele é um pacto que revela que o homem, de fato, ele é um pecador e precisa de perdão, precisa de um Salvador para novamente ter comunhão com Deus. Pacto palestino, esse pacto palestino aqui, irmãos e irmãs, ele já é um pacto que o povo teria que cumprir já dentro da terra de Canaã. Palestina aqui é a terra de Canaã, Israel. Esse pacto daria a ele continuidade de habitar nessa terra. Caso eles desobedecessem, seriam expulsos de suas terras. Os inimigos entrariam, saqueariam os seus bens, expulsariam eles. Foi o que aconteceu com o exílio. Eles passaram ali 70 anos na Babilônia devido à desobediência. Então eles teriam que cumprir com a determinação de Deus através dessa aliança. Por exemplo, se você pegar o capítulo 28 de Deuteronômio, vai falar das exigências de Deus para eles permanecerem nessa terra. Se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, e guardardes todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Isso é um pacto na terra da Palestina, terra de Canaã, e também dando a garantia da restauração final de Israel. Pacto davídico, isso aqui é um pacto que Deus fez com Davi, garantindo a ele que os seus descendentes estariam perpetuamente no trono, né? Então, nós vamos ver aí Davi, depois Salomão. Aí a gente vai ver que Davi, de fato, ele sucedeu vários outros reis abençoados, né? Deu sucessão, melhor dizendo. A gente vai ver que Davi ele era filho de Jessé. Vamos ver que Jesus ele veio da descendência de Davi. Então esse pacto davídico garante a descendência de Davi no trono perpetuamente, cumprindo assim em Cristo no tempo futuro. Novo pacto aí já inclui nós aqui. Lógico, Israel, né? Um pacto de paz, um pacto que revela que Deus ia dar ao homem um coração de carne, um coração sensível, um coração mole, um coração contrito,
que Deus aí escreveria a sua palavra no coração do homem, e o homem estaria com essa capacidade de obedecer a Deus e a sua palavra. Capítulo de número 2, séculos criativos. Falta 6 minutinhos aí. Nós vamos dar uma pausa agora. Vamos dar. Isso, aí nós vamos entrar no capítulo 2, os séculos criativos. Tá ok, então. Pode ser. Ok. A resposta da pergunta da irmã vai entrar agora nesse capítulo 2, tá? Tem que ligar o microfone. Irmã Fabiane, liga o microfone. Eu acho que está acontecendo a mesma coisa que no meu. O meu não está aparecendo na câmera também. Ela deve estar também bloqueada. O microfone. Aperta embaixo, Fabiane. Isso, aí já se organiza aí o microfone.